Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Nekoshi. Hoje vou começar com a seguinte pergunta. Estão a planear fazer uma viagem ao Japão e querem sugestões dos melhores locais para visitar? Então continuem a ver esta parte da minha primeira viagem ao Japão, porque promete. Caso ainda não tenham lido as partes anteriores, recomendo que deem uma vista de olhos antes de continuar. Podem clicar nos links da descrição e serão reencaminhados para as respectivas partes que poderão ter perdido. Mas antes de começarmos, também não se esqueçam de deixar já o vosso like e de subscrever o canal. Vamos então continuar. Era o terceiro dia da viagem, ainda em Osaka. E, de acordo com o plano, fomos visitar o castelo de Osaka, que é um dos grandes pontos de referência desta região. Nesta visita, explorámos um pouco do parque do castelo, que está ao redor deste. Durante a época das sakuras, este é um ponto de encontro bastante popular. Poderá ser uma boa ideia visitar este parque, principalmente se viajarem na altura da floração das cerejeiras. De seguida, iniciámos a visita ao Museu do Castelo de Osaka, que está localizado na torre principal. É recomendável começar a visita a partir de cima e ir descendo, portanto começamos por subir de elevador até ao observatório no último piso. A partir deste observatório, podemos ver a linda vista de Osaka e do Parque do Castelo, que era impossível de capturar em fotografia. Só estando presencialmente no local é que dá para sentir o deslumbramento das paisagens na sua totalidade. Depois de termos dado a volta ao observatório e tirado umas fotografias, descemos e entramos na zona do museu, onde podemos ver a vista antiga de Osaka através de um estereoscópio tridimensional. Também vimos exposições e representações da história do castelo. Uma das coisas mais interessantes neste museu é que no segundo piso existe um espaço onde nos podemos vestir como guerreiros do período Sengoku para tirar uma fotografia. Esta atividade tem um custo acrescido de apenas 300 ienes, o que equivale a cerca de 3 euros. Gostava de ter experimentado esta atividade, mas esta é uma das desvantagens de viagens de grupo. Não há muito tempo para fazer este tipo de coisas, porque o tempo está todo contado e temos de prosseguir para a próxima visita. Se bem que também tem um lado positivo em que não perdemos muito tempo e conseguimos visitar mais locais. Dentro da torre principal, também haviam lojas para comprar lembranças. Caso queiram ter uma noção do preço desta visita, a entrada na torre principal do castelo de Osaka é gratuita para jovens até aos 15 anos. O bilhete adulto custa 600 ienes, que é mais ou menos 5,15 €. Concluída a visita ao castelo de Osaka, prosseguimos para Nara, onde visitamos o templo Todaiji e o Parque dos Veados. Devo dizer que este foi o melhor local que visitei no Japão e é uma passagem obrigatória para qualquer turista. É o local mais bonito que já visitei em toda a minha vida, e isto não é um exagero. Logo no momento em que entramos na zona do Parque dos Veados, podemos ver toda a imensidão do parque e a enorme quantidade de veados que habitam neste lugar. Tudo neste parque tem uma beleza indescritível. Admito que nunca me considerei uma pessoa que fosse muito apreciadora de viagens e de ficar a ver paisagens durante mais de 10 segundos. Mas o Japão, e em especial o templo Todaiji, acordaram este meu lado. Para podermos entrar no templo, primeiro passamos pelo parque e temos logo contacto com veados. Os animais deste parque são muito amigáveis e estão totalmente habituados à passagem das pessoas e a ter contacto com elas. Aqui existem barracas que vendem bolachas para os veados que podemos comprar para os alimentar. Obviamente que tive de comprar umas bolachinhas para os bichinhos. A partir do momento em que os veados se apercebem que estou a comprar bolachas, já se começam logo a aproximar. Depois disso, é um ataque de fofura para cima de nós. Mas atenção, este ataque inclui algumas mordidas na roupa, porque todos querem bolachinhas e infelizmente não há para todos. Gravei um vídeo a alimentar os bambis e enviei-o para a minha mãe em Portugal com a mensagem: "Mãe, nem imaginas, fui atacada." Coitada, acho que lhe dei um ataque cardíaco. Se conseguirem esconder as guloseimas e irem para uma zona mais afastada das barracas, onde os veados já não têm tanta fome, poderão conseguir oferecer estes doces com mais calma e pedir-lhes uma vénia. Passando para o templo Todaiji em si.
A visita ao templo começa com a passagem pelo maior portão de todos os templos do Japão. Nas laterais destes portões há 2 enormes estátuas, super assustadoras. Se já viram Gantz, então ainda mais assustadoras ficam. Para quem não sabe, há um arco em Gantz que se passa dentro de um templo budista, em que estátuas, muito parecidas com estas, são aliens extremamente fortes que têm de ser derrotados. Este arco é especialmente sangrento e algo assustador, principalmente porque a animação está muito bem feita. Se ainda não viram este anime, recomendo muito que o vejam. Mas é importante recordar, ou avisar, que Gantz é para maiores de 18 anos. Bem, isto para dizer que estas estátuas fizeram-me lembrar este arco, o que foi muito interessante, mas assustador ao mesmo tempo. Principalmente porque sentia que, a qualquer momento, as estátuas podiam mexer-se. Eu cheguei a pensar que estava a enlouquecer um bocadinho, mas reparei que as pessoas à minha volta também se sentiam um pouco assim, então senti-me mais aliviada. Depois de ver estas 2 estátuas, uma pessoa começa a pensar: mais incrível do que isto, duvido que haja. Mas ao ver o edifício do templo é que se pensa mesmo: ok, enganei-me. O edifício é enorme e mais uma vez peço para não confiarem muito nas fotografias, porque ao vivo é completamente diferente. O edifício em si parece que transmite uma sensação que é impossível de descrever. Mas se quiserem ter uma mínima noção do tamanho do templo, olhem bem para a fotografia e comparem o tamanho minúsculo das pessoas com o templo. Exatamente, como já disse, é gigante. À entrada do edifício principal do templo Todaiji está a estátua mais bizarra que vi no Japão. É uma estátua de madeira de Binzuru. Apesar de assustadora, esta estátua tem um grande poder. Os japoneses acreditam que ela ajuda a curar doenças. Para tal, só é preciso tocar na estátua no sítio correspondente à parte do corpo que contém essa doença, e ela será curada. Mas é agora que chega a atração principal do templo Todaiji: a pequenina estátua de Buda. Estou a gozar, obviamente que é enorme. Esta estátua tem quase 15 metros de altura, o que faz dela uma das maiores do mundo, e é simplesmente incrível. Acho que nunca me senti tão pequena em toda a minha vida. Para além do que já referi, também podem ver mais estátuas. Uma pessoa, depois de ter visto o Buda, o resto das estátuas já não é tão incrível, mas ainda assim são muito interessantes de ver e de perceber a história delas. Ainda havia num dos pilares do templo um buraco que diz ser do mesmo tamanho que a narina do Buda, e se alguém conseguir passar por esse buraco, terá sorte o resto do ano. Obviamente que um adulto não consegue passar por este buraco, mas muitas crianças tentam passar, e as maiorzinhas já ficam presas. Eu tive a oportunidade de ver uma criança a ficar presa nesta abertura, o que foi algo interessante, pois pensei que fosse algo raro alguém ficar preso, mas pelos vistos é bastante comum. Este templo é uma experiência única e garanto-vos que não vão querer ficar a ver fotografias disto, porque experienciá-lo é muito melhor. Depois desta visita, fomos finalmente comer a um restaurante local. E fomos comer sukiyaki! Foi o melhor prato que comi em toda a minha vida. Simplesmente delicioso. A carne estava simplesmente... Nem tenho palavras. A carne, o molho, os legumes, molhar a carne no ovo cru. Simplesmente maravilhoso. Felizmente, o preço desta refeição já estava incluído no pacote de viagem, porque disseram-me que era super caro comer sukiyaki. Se não estivesse incluído, acho que nunca iria pagar tanto para experimentar, e fico muito contente por tê-lo feito. Este terceiro dia foi inesperadamente o meu melhor dia no Japão. Enquanto otaku, esperava que o dia que passei em Akihabara, que foi o último dia da viagem, fosse o melhor, mas não. Sem dúvida nenhuma que foi este. Por isso, recomendo a todos que façam este percurso. Vale muito a pena. Pronto, e é tudo por hoje. Esperem pela próxima parte. Subscrevam já e cliquem no sininho para receberem as notificações da próxima parte e para não perderem nenhum conteúdo. Deixem também o vosso like e comentem aquilo que mais querem ver no Japão, ou o sítio mais interessante por onde passaram. Podem também ler este e mais conteúdo em nekoshi.pt. Matannyeong!